Você sabia que já ocorreram acidentes gravíssimos no trabalho portuário, em que um trabalhador foi atropelado por uma empilhadeira dentro de um porão do navio? E isso aconteceu por falta de sinalização sonora e ausência de organização na operação. E que também houve casos em que 3 trabalhadores morreram durante o carregamento de madeira, simplesmente porque não houve prevenção e monitoramento contra acidentes. Essas tragédias poderiam ter sido evitadas se a NR29 tivesse sido seguida. Portanto, se o seu objetivo é passar na seleção do órgão e ainda trabalhar com segurança, este conteúdo é essencial, porque hoje eu vou te explicar cada parte da NR29 de forma clara, aprofundada e com exemplos reais para que você entenda como aplicar na prática e também acerte as questões da banca e DECAP. Olá! Eu me chamo Amanda Albuquerque, sou estivadora e sou criadora deste canal Estiva a Bordo. Aqui eu ensino sobre segurança portuária, leis trabalhistas e preparo completo para a seleção do órgão. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha até o final, porque o que você vai aprender aqui ninguém vai te falar, mas está lá no nosso e-book exclusivo para a seleção do órgão Pernambuco. A NR29 foi criada pela Portaria 53 de 1997. Ela tem como base a Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso 22, que garante a redução dos riscos no trabalho. E o artigo 200, que dá o poder à União para criar normas de segurança. Tem respaldo também na CLT, nos artigos 154 a 201, na Lei 12.815, que é a Lei dos Portos, e na Convenção 152 da OIT. Saber essa base legal já garante pontos na prova, porque a IDECAP adora perguntar a origem das normas. A NR29 vale para todas as operações portuárias. Isso inclui trabalhadores a bordo, como estivagem, peação, descarga, varrição de porão. Inclui também trabalhos em terra, como armazenagem, separação e transporte de cargas. E também nas áreas de apoio, como as oficinas e os pátios de contêiner. Todos os trabalhadores portuários, sejam avulsos, contratados, operadores ou órgão, estão obrigados a seguir essa norma. O órgão e os operadores portuários devem criar e manter atualizado o Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Portuário, o chamado PGR. Esse programa identifica riscos, define medidas preventivas e treina os trabalhadores antes que comecem qualquer atividade. O atropelamento por empilhadeira no porão acontece porque não tem um plano claro para a circulação segura de máquinas e pessoas. E sim, a banca IDECAP já cobrou isso em prova. Qual é o programa que é exigido pela NR29 para a prevenção de riscos? Adivinha? O PGR. Gente, isso é muito importante. Mas vamos falar da movimentação de carros. Todos os equipamentos devem ser inspecionados diariamente antes de iniciar as operações. É proibido exceder a capacidade nominal do equipamento. E é proibido transportar pessoas junto com cargas suspensas. Um exemplo muito clássico é que uma corrente se rompeu durante um içamento porque estava desgastada e não havia sido inspecionada. Isso acontece muito, tanto com fita, corrente, o que for. E isso mostra que uma simples checagem diária poderia evitar perda de carga e salvar vidas. Mas quanto ao trabalho a bordo, o acesso ao navio deve ser seguro, com pranchas de embarque firmes. A iluminação mínima deve ser de 50 lux para permitir visão clara do local. A ventilação deve ser adequada para evitar o acúmulo de gases e só é permitido entrar em locais com medição e liberação de atmosfera. No caso dos trabalhadores que morreram por gás mesmo, não havia sistema de ventilação e ninguém fez a medição de oxigênio naquele dia. Essa falha custou vidas e é exatamente o que a NR29 busca evitar. Mas então vamos para o trabalho em terra. As áreas em terra precisam estar organizadas, sinalizadas e livres de obstáculos. Os corredores para empilhadeiras devem ter uma largura mínima definida e sinalização clara. Em várias fiscalizações mesmo, foi constatado que a mistura de pedestre e veículo, sem demarcação de área, aumenta drasticamente o risco de acidentes e atropelamento. Então, eu vou falar dos equipamentos e máquinas. Os equipamentos e as máquinas devem atender a NR12. Passar por manutenção preventiva e possuir dispositivos de segurança como limitador de carga e alarmes sonoros. No acidente com uma empilhadeira mesmo, além de falta de plano de circulação, o alarme de ré não funcionava. Então isso contribui demais mesmo
para colisão com o trabalhador. Isso não pode acontecer de forma alguma. O trabalho em altura mesmo segue exigências da NR35, uso de cinturão paraquedista, linha de vidas e ponto de ancoragem. Qualquer trabalho acima de 2 metros exige treinamento de sistema de proteção contra quedas. Um estivador mesmo caiu ao tentar liberar uma castanha no topo de um contêiner, porque não estava ancorado, um erro que a norma proíbe. Se a gente vai trabalhar em altura, a gente precisa estar ancorado. E sobre os espaços confinados, a NR33 exige permissão de entrada, avaliação de gases, ventilação e vigia externa. Já aconteceu em inspeções de ter encontrado monóxido de carbono em porões aparentemente seguros, o que poderia ser fatal em minutos. E sobre as emergências e os primeiros socorros, a norma exige brigada treinada, equipamentos de resgate e plano de evacuação. É necessário ter rota de fuga, extintores, hidrantes e pessoal preparado para agir imediatamente. Em um incêndio de carga de papel mesmo, a atuação rápida da brigada impede que o fogo atinja outros armazéns. E sobre os produtos perigosos, eles devem ser armazenados separados por classe de risco, conforme o código IMDG e a NR20. É obrigatório o uso de EPIs adequados e sinalização de risco. Produtos inflamáveis não podem ser, de forma nenhuma, armazenados junto a oxidantes. Essa mistura já provocou explosões em portos estrangeiros e serve de alerta para todos. E as penalidades e descumprimento dessa NR29 podem resultar em multas, interdições e até responsabilização criminal, gente. É muito sério isso. E sim, a IDECAP pode cobrar quem é a autoridade competente para aplicar essas penalidades. E adivinhem, vou contar para vocês. A resposta é o auditor fiscal do trabalho. É ele que fiscaliza e penaliza. Você viu que cada exigência da NR29 não é só teoria, é prática de segurança que salva vidas e aprova na prova. No nosso e-book, você encontra todos os pontos detalhados dessa NR, mais as questões comentadas e gabaritadas da IDECAP para revisão rápida. A NR29 é a linha que separa um porto seguro de um porto perigoso. Se você vai prestar a prova para o órgão, precisa dominar essa NR e estudar com método. E esse assunto completo está lá no nosso e-book. Eu vou deixar aqui no link e no comentário fixado. Quem conhece e aplica a norma, trabalha seguro, passa no órgão e vai mais longe.